Olá, meus irmãos, estamos com mais um vídeo da nossa série de mensagens e significados bíblicos. O tema que a gente vai abordar hoje, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você talvez já tenha ouvido falar sobre a blasfêmia do Espírito Santo, que é um pecado imperdoável. Talvez já tinha até sentido algum tipo de medo, algum tipo de temor de já ter caído nesse pecado. Mas o que seria exatamente essa blasfêmia contra o Espírito Santo? Vamos entender um pouco mais? Lá em Mateus 12:31 vai dizer assim: Por esse motivo eu lhes digo que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo ou contra o Espírito não será perdoada. E aí esse texto aqui já causa um pouco de temor, porque quando você lê e fala assim, que toda blasfêmia e todo pecado serão perdoados contra os homens, mas aquele que blasfemar contra o Espírito ou contra o próprio Deus não será perdoado. E ali causam muitas vezes temor no coração de outros irmãos. Eu já escutei muitos irmãos temendo, com medo de ter blasfemado contra o Espírito Santo. Mas vamos entender, aqui a gente pega só um texto isolado, mas vamos entender todo um contexto? O texto vai dizer assim: Depois disso, levaram-lhe o endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou admirado e disse: Não será este o filho de Davi? Quando, porém, os fariseus ouviram isso, disseram: É somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Como Jesus conhecia os pensamentos deles, disse-lhes: Todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? Se eu expulso demônios por Beelzebu, por que os filhos de vocês o expulsam? Por isso eles mesmos serão juízos sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar os seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu lhes digo que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Então, esse texto ali está lá em Mateus 12, do 22 ao 32. E aqui é interessante que Jesus vai falar assim: todo aquele que pecar, trazer blasfêmia ou pecado contra os homens será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito não será. E ali ele também fala: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado. Mas voltando lá no texto, que ele vai dizer, ele ali que ele acontece? Ele expulsa demônios, ele cura ali um cego e mudo, e quando ele cura esse cego e mudo e expulsa demônios, eles vão falar ali que não foi pelo poder do Espírito Santo que ele fez aquelas coisas, que foi pelo poder de Beuzebu, e que ele estava demoniado e por isso ele poderia ali expulsar demônios. E aí Jesus ele vai trazer ali uma parábola falando assim, ó, se a casa que está dividida, ela não vai se fortalecer, ela vai cair, ela vai ter ruínas. Se Beuzebu expulsa Beuzebu, que força que Beuzebu que vai ter, que força que o império das trevas vai ter nisso? E aí Jesus estava mostrando ali que a lógica deles estava errada. E quando Jesus ele fala ali que todo que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, é exatamente isso que ele quer dizer. Aquelas pessoas que crucificaram Jesus, que chamaram Jesus de bandido, que chamaram Jesus de traidor, que chamaram Jesus até mesmo de mentiroso, aquelas pessoas ali poderão receber o perdão desde que se elas tivessem se arrependidos ali daquilo que elas fizeram contra Jesus. Mas quando eles falam que Jesus expulsava demônios ou curavam pessoas através de demônios, que ele estava possuído por demônios, eles estavam falando que aquela obra que Jesus fazia pelo Espírito Santo era obra de Satanás, era obra de demônios. E é isso que Jesus fala que não vai receber perdão. Ou seja, quando a gente fala que uma obra do Espírito Santo é obra de Satanás, essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é o pecado imperdoável. Você falar que algo que está sendo realizado pelo Espírito Santo não é o Espírito Santo que está realizando. É outra obra ali. Ou é obra da carne, ou é obra de Satanás, ou é obra de demônios. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso que Jesus ele vai dizer ali: vocês podem até falar contra o Filho do Homem,
mas contra o Espírito Santo não, porque eles estavam falando ali que as obras que Jesus estava fazendo não eram obras de Deus, eram obras de Satanás, eram obras de Beelzebul. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Então, se você talvez já recusou Jesus, já falou mal de Jesus, ou talvez já foi até ateu, não acreditou em Deus, não acreditou em Jesus, fala, Jesus não existe, esse trem de Jesus voltar é mentira, é ladainha. Esses pecados, você pode pedir perdão que eles serão perdoados. O único pecado ali que é imperdoável pela Bíblia é se você vê uma obra do Espírito Santo, ter certeza que somente o Espírito Santo pode fazer aquela obra, que é uma cura ali que Jesus estava fazendo, e dizer que aquela obra não é de Deus, aquela obra é de Satanás. Essa é a blasfêmia. Qualquer outro tipo de pecado tem perdão. Espero que tenha ficado claro, espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, se inscreva em nosso canal. Se ficou alguma dúvida, deixe nos nossos comentários, pode nos mandar também nas nossas redes sociais. E te espero na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens. Que Deus abençoe a sua vida.